e mergulhar em uma das histórias mais. Falar de Babilônia é mergulhar em uma das histórias mais ricas da humanidade. Localizada entre rios Tigres e Eufrates, no atual Iraque. Ela não foi apenas uma cidade, mas ela foi o centro de dois grandes impérios que moldaram o direito, a astronomia e a arquitetura. Então aqui está a trajetória dessa civilização, organizada por seus principais períodos. A origem é o Antigo Império, ou seja, ela se originou da dinastia Amorita. A Babilônia começou como uma pequena cidade-estado. Sua ascensão ocorreu por volta do ano 1894 a.C., quando tribos de Amoritas se estabeleceram nessa região. Hammurabi, do ano 1792 a 1750 a.C., foi o grande responsável por transformar a Babilônia em uma potência. Ele unificou a Mesopotâmia e criou o famoso Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis escrita da história baseada na lei do talião, olho por olho, dente por dente. A escrita e a cultura. Foi nessa época que o acadiano se tornou a língua diplomática. E a escrita cuneiforme foi usada para registrar não apenas leis, mas também poemas épicos como a Epopeia de Gilgamesh. Enfim, após a morte de Hammurabi, o império enfraqueceu e foi invadido pelos hititas e posteriormente foi governado por cassitas por séculos. Agora vamos falar sobre o Império de Neobabilônico, o auge da glória. Após o longo período sob o domínio da Síria, a Babilônia ressurgiu como força total no ano 626 a.C., fundando o que chamamos de Império Neobabilônico. Nabucodonosor, o rei mais famoso deste período, ele reconstruiu a cidade em uma época monumental. Sob o seu reinado, a Babilônia se tornou a maior e mais resplendorosa cidade do mundo antigo. E as grandes obras, o Jardim Suspenso, considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a Porta de Estar, uma estrada monumental feita de tijolos vitrificados azuis, decorada com dragões e touros, cujas partes originais estão até hoje no Museu de Pérgamo, em Berlim. E os zigurates, acredita-se que o gigantesco zigurate Etemenanque, dedicado ao deus Marduk, tenha inspirado o relato bíblico da Torre de Babel. Ciências e literatura de barro. Ao contrário de outras potências que focavam apenas na guerra, a Babilônia era um centro intelectual, no qual a astronomia, pois mapearam as estrelas e planetas com precisão, influenciando o calendário de 12 meses e a divisão de hora em 60 minutos, que usamos até hoje. Então, os babilônios, eles tinham as bibliotecas de argila, diferente do papel e do papiro. Os babilônios eles escreviam em tabletes de argila úmida. Quando esses tabletes eram cozidos ou queimados durante a invasão, eles se tornavam eternos, porque se transformavam em vidros, Graças a isso, hoje conseguimos ler as mesmas histórias, os mesmos cálculos que eles fizeram há 3.500 anos. E sobre o declínio final, no ano 539 a.C., o rei persa Ciro o Grande conquistou a Babilônia, quase sem resistência. A cidade continuou sendo um centro cultural importante por séculos. Foi lá, inclusive, que Alexandre o Grande morreu no ano 323 a.C. Ele planejava transformar essa cidade, a capital do seu Império Universal. E qual é a curiosidade? O legado educativo. É interessante notar que muitos dos métodos que usamos para ensinar matemática básica, como o sistema sexagenal para ângulos de tempo, nasceram nos cálculos feitos por escribas nesse tablete de barro mesopotâmico. Essa mistura de rigor militar e avanço intelectual é o que torna a Babilônia tão fascinante. Qual dessas fases mais interessa a você, das leis rígidas de Hammurabi, a beleza arquitetônica de Nabucodonosor? Aqui eu estou falando sobre o nascimento e o surgimento da primeira potência bélica mundial. Falarei da segunda, ok?
Onde é que eu desligo isso aqui?